e vamos louvar dois louvores. Amém, Senhor. Senhor, na tua presença, nós pedimos permissão, ó Pai, para falarmos contigo. E neste momento, Senhor, nós te apresentamos, meu Senhor, tudo que será feito aqui nesta noite. Tudo aquilo que será falado, meu Pai, que não seja de mim, que não seja, meu Senhor, da minha carne, mas que seja do teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Senhor, venha repreender todo roubador de palavra, todo roubador de mente, meu Senhor. Que esta live venha alcançar alvos, que venha edificar conosco. Ministra aos corações que estão vendo esta live neste momento. Meu Senhor, edifica, Deus, repreende toda a fúria do adversário contra as nossas vidas. Represtar da forma divina. Venha se manifestar, meu Senhor, da tua forma teofânica, meu Senhor. Venha ministrar os nossos corações. Venha iniciar, meu Senhor, tudo antes mesmo de nós fazermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, mas darei a vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei a vida aos teus pés. Larará, 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 larará. Meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei a vida aos seus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar, gastarei a vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Ele,
nesta noite. Estaremos mais adorando ao Senhor com mais um hino e dando início à palavra. Jesus é bem-vinda aqui. A casa é tua. Pode esvazio de mim, Deus. Esvazio de mim, Jesus. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Essa casa é sua casa, que nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua, é toda sua, Senhor. Nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Para tu governar, nós deixamos a casa, então limpa, adora. Adoramos, porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Neste momento nós vamos dar início ao edifício eterno e compadecer-vos de alguns que estão na dúvida, salvando-os, arrebatando-se do fogo. Quanto os outros, sedes também compassivos em temor, detestando até as roupas contaminadas. E diz o 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, ao único Deus, o nosso Senhor Jesus. Senhor nosso, as eras, agora e para todos os séculos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, né? A carta de Judas. Judas, antigamente eu pensava, meu Deus, como é que pode um traidor? Mas esse não é o Judas o traidor. Esse é o Judas Tadeu, a qual escreveu as cartas. Judas era irmão de Tiago. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. E ele era meio irmão de Jesus. Mas mesmo sendo irmão de Jesus, Judas o propósito do livro de Judas era discutir a salvação e falar dos falsos mestres, tornando necessária a inclusão
de uma advertência a respeito da união da verdade com o erro. As cartas de Judas, eles foram escritas para os convertidos espalhados pela Ásia Menor. Por ser meio irmão de Jesus, Judas, em momento algum, ele cita que eu sou parente de Jesus. Ele dá todo o crédito ao ministério ao qual o Senhor lhe ordenou. E ele fala, Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago. Mas é o momento nenhum ele se refere ao privilégio de levar, de ser honrado por ser parente. Em momento algum ele quer usurpar disso. Ele dá todo o crédito ao ministério, o qual Deus separou, significa o que recebeu o convite para participar de algo, o que foi convidado e convocado. Diz o significado significa aquele que recebeu apelido e qualificação de denominação. Então você foi chamado, eu fui chamada para o ministério do Senhor. Você foi chamada. O Senhor está dizendo, essa carta é para os chamados, para aqueles que foram selecionados para fazer a boa obra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E diz assim o 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligente pela fé, que uma vez por tudo entrega aos santos. Vejamos a preocupação de Judas com aqueles irmãos a qual foi direcionada essa carta, com a atenção constante no sentido de exortar, de informar e de confortá-los, revelando o seu amor pelos irmãos. Mesmo à distância, Judas se sentiu compadecido em querer salientar a sua preocupação com o que estava acontecendo, antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em delibertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único 15. Aleluia. Acautelai-vos dos falsos profetas, os que nos apresentam disfarçados em ovelhas, mas dentro são lobos roubadores. Esses são os homens ímpios que têm entrado no meio do povo de Deus, que tem veste de homem de Deus, tem fala de homem de Deus, mas as suas ações e os seus frutos são... E esses se introduziram no meio do povo de Deus. E também, segundo a Pedro, os falsos profetas, aleluia, segundo a Pedro 2. Aqui em 2 Pedro diz, e também houve entre o povo também falsos doutores que introduzirão, encobertamente que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetidas perdição. Aqui o Senhor novamente fala, nas cartas de Pedro, no segundo epístola de Pedro, sobre os falsos profetas, exortando o povo de Deus, para que nós possamos nos acautelarmos contra esses homens a qual tem se introduzido no meio da igreja. E o 5 e o 6 diz assim, quero, pois, lembrar-vos uma vez por todas que o Senhor, tendo libertado o povo, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Nós lembramos, no início das nossas palavras, nosso ministério, todo mundo conhece o povo israelita, já ouviu falar, acredito que aquele que conhece, que já leu a Bíblia, sabe do povo de Deus, o povo israelita, que começou bem o ministério, começou bem a caminhada, mas terminaram mal muitos deles. Por quê? Porque não creram, porque blasfemaram, porque muitas vezes
se deixaram levar e voltaram às velhas obras, porque muitas das vezes voltaram às velhas práticas, voltando à prostituição. E muitos deles não creram depois de ter visto o Senhor ter tirado eles da terra do Egito, de escravidão, depois de ter tirado eles da terra de servidão, depois de ter abrido o mar para eles passarem a seco, depois de ser alimentado eles pediram carne e o Senhor deu de carne para que eles comessem. Eles pediram água no deserto e o Senhor rompeu a rocha, feriu a rocha e deu água para eles. E muitos deles, mesmo com todos os prodígios que o Senhor fez, ainda que diz assim, os que não creram, apesar de os israelitas tirarem um começo maravilhoso no êxodo do Egito, muitos deles, muitos falsos cristãos se infiltraram no meio do povo de Deus, serão julgados, assim como os falsos crentes que rejeitaram a Deus no deserto. Vamos ler em Números 25, fala desse povo. Aleluia. Números 25. Números 1, 25 diz assim: Israel deteve em Setim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças dos povos que enforcam ao Senhor diante do sol, e ao ardor da ira do Senhor se retirar de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos, um midianita, perante aos olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Choraram eles diante a tenda da congregação. E vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou a lança na sua mão e foi após ao varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e a mulher pela sua barriga. Então a praga cessou sobre todos os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Veja como muitos dos israelitas morreram porque deixaram o caminho do Senhor, deixaram o caminho de Deus e voltaram a adorar a imagem de escultura. Veja que o Senhor e os 6, só que Deus não poupou nem os anjos, a condenação, nem mesmo aos anjos caídos, esperando o julgamento final, orgulhosos e soberbos, aqueles que negam o Senhor Jesus. Se o Senhor, que não poupou nem mesmo, escaparão. Aleluia. E diz assim, 2 Pedro 2, estão presos, esperando o julgamento. Aqueles que não atuam com Satanás, os anjos que não atuam, que estão presos, esperando o grande dia. Tu será e destruiu depois os que não creram e os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e ele tem guardado sobre trevas em algemas para o juízo do grande dia. E o 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregando à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas sobre o exemplo eterno de fogo. Esses exemplos de Sodoma e Gomorra
A cidade de Sodoma e Gomorra foi queimada por conta do seu pecado que chegou ao teu Senhor. A cidade de Sodoma e Gomorra pecou contra Deus e Deus poupou a Ló e a sua família, mas destruiu aquela cidade e queimou e matou todos aquele povo. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Os falsos mestres eram enganadores e tinham das suas próprias prioridades. Judas chama ímpios de adormecidos, sonhadores, e portanto está ilusão, criando-se seu próprio engano, que também citado em 2 a Pedro 2,10. 2 Pedro 2,10, aleluia, também diz. Mas principalmente aqueles que segundo a sua carne andam em concupiscências, imundícias e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfêmia das autoridades. Aleluia. Olha o que o Senhor vem falando, né? Daqueles a qual são sonhadores que criam suas próprias doutrinas, vivem da forma que bem querem viver do evangelho da forma que bem almejam, do que bem acham, da sua opinião, do seu pensamento, só que nós não vivemos na base do nosso pensamento, das nossas vontades, nós vivemos segundo a vontade do Senhor, nós vivemos segundo o que o Senhor nos ordena pela Bíblia, o que o Senhor nos manda pela Bíblia. Muita coisa foi abolida do Velho Testamento, mas tudo se fez novo no Novo quando o Senhor se entregou, o Senhor Jesus Cristo se entregou. E muitos dos falsos profetas, os enganadores, criaram suas próprias doutrinas, vivendo com suas próprias enganações. O Senhor chama eles de sonhadores. Aleluia. Que difamam autoridades superiores, que até falam, se levantam contra as autoridades maiores da igreja, do ministério. Aleluia. E fala 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Nós não temos poder de julgar esse povo. Nós não temos poder de julgá-los. O nosso Deus irá condená-los. Porque nenhum arcanjo Miguel, nem o arcanjo Miguel proferiu condenação sobre ele, sobre o diabo, porque quis contender com o anjo pelo corpo de Moisés. Mas o anjo diz assim, pelo contrário: o Senhor te repreenda. Aleluia. Glórias a Deus. E o 10. Este, porém, contudo, quanto a tudo, o que não entendem difamam, e quando tudo o que compreendem tem instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí diz o 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Em Gênesis mesmo dá exemplo, Caim matou seu próprio irmão, porque ofereceu um sacrifício ao Senhor de todo o seu coração. Os caminhos de Caim era orgulhoso, era um falso moralista. Aí diz assim na palavra do Senhor: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e o do seu irmão eram justas. Em primeiro, Caim era mau, era orgulhoso. O coração de Caim, ele não aceitou, porque o seu irmão deu de todo o seu coração aquilo a qual ele recebeu. Ele entregou ao Senhor. E movidos da ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão era
tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecar, enganando as almas, inconstantes, tendo um coração excitado de ganância, um inimigo de Deus, porque a todo momento quis enganar o povo de Deus e aquilo que ia crescer em cima deles. E diz assim em 2 Pedro 2,14. 2 Pedro 2,14. E tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração excitado de avareza, os filhos de maldição. Aleluia. E o 15 diz: os quais deixaram um caminho direto, errando, seguindo os caminhos de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão personificou o pecado da ganância. Era um profeta pagão, inimigo de Deus, acreditava que podia se beneficiar do povo de Deus. Em Números 31:16 fala sobre Balaão. Apesar de enganar o tempo todo, tentar enganar o povo de Deus, tentar se crescer em cima disso. 31:16. Aleluia. Eis que eis que estas foram por conselhos de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve naquela praga entre a congregação do Senhor. Muitos foram pelas doutrinas de Balaão para querer crescer. Muitos nós não podemos julgá-los, mas não sejamos como eles. Vamos pelo caminho reto, porque diz a palavra do Senhor que a porta é estreita, a porta da salvação é estreita, mas larga é o caminho da perdição. Vamos pelo caminho que é estreito para chegar ao céu, porque nós estamos lutando pela nossa salvação. Não vamos pelo caminho de Balaão, indo como Caim foi. Sejamos verdadeiros. Aleluia. Glórias a Deus. Movidos pela ganância e precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Corá, ele foi um levita. Ele criou uma rebelião, mesmo sendo levita dentro da casa do Senhor. Ressentiu-os que pela prominência de Moisés e de Arão como representantes de Deus, o Senhor trouxe juízo sobre Corá e seus seguidores, por eles se rebelaram contra o que o Senhor elegeu como autoridade. Os cristãos, irmãos, precisamos ser cuidadosos, não sermos como e juntamente varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e eles disseram: demais já, pois toda a congregação é santa, por todos eles são Senhor. E Judas cita essa parte do apócrifo de Enoque. E vê o Senhor entre suas santas milhares, juízo com os ímpios e que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Em Gênesis 5:21 fala que Enoque foi levado aos céus. Enoque foi levado aos céus porque ele era um homem que andava com Deus. Nós devemos ser homens e mulheres de Deus que andam com o Senhor, que procuram não pecar, que procuram se afastar do pecado, que procuram se apartar das coisas más, dos falsos caminhos. Que nós possamos ser como
como Enoque foi, andou com Deus. E andando com Deus, o Senhor tomou para si. O Senhor tomou Enoque para ele. E disse, tu és homem perfeito. E tomou Enoque para ele. Que nós possamos ser assim. Ser homens e mulheres que andam como parte das escrituras. Ele cita essa parte. Porque é como se esse o que vai acontecer nos dias de hoje. Falta muito pouco. Falta muito pouco a vinda do Senhor. Que nós possamos nos nos chegamos mais ao Senhor. E o 16 diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, que por motivos interesseiros. E o 17 diz: vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. E o 19 diz: são estes os que promovem divisão, sensuais, que não têm o espírito. Esse espírito aqui está em letra maiúscula. Este espírito é o espírito não tem o Espírito Santo tem entrado e assim, vencedores, andando segundo as suas. Estes são os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito Santo. Edificai-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tendo paciência com os que estão duvidosos, irmãos, na fé. Para aqueles que duvidam, para aqueles que estão afastados, ou que estão fracos, devemos ajudar e ter paciência com eles. Para aqueles que precisam, porque muitos são diferentes, outros são mais fortes, outros precisam mais de ajuda, nós precisamos de ajudar uns aos outros. E diz assim: salvando-os, arrebatando-os do fogo, quanto detestando até as roupas contaminadas pela carne. Nesta passagem, nessa parte, né? Detestando até as roupas contaminadas pela carne, aborrecendo até as roupas manchadas pela carne, a forma metafórica de enfatizar que os cristãos devem ficar atentos ao fugir do pecado, como Paulo fala nas suas cartas em Gálatas. Aleluia. Em Gálatas fala dessa passagem, né? Gálatas 6, já achei aqui, 6:1. Irmãos, em alguns homens chegar a ser surpreendido, não alguma ofensas. Vós, os que sois espirituais, encaminhai-vos a tal como espírito de mansidão, olhando-se por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E o Senhor fala, né?
que a gente deve fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Nós devemos ajudar, mas a todo momento nos apartar do pecado. Devemos ajudar aqueles que estão pecando, errando ainda no caminho, mas devemos nos apartar e todo o tempo nos examinarmos para não pecar também. E diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor da glória. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços e para nos apresentar com exaltação imaculada diante da glória. Aquele, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, e que nos guarda dos tropeços da caminhada, das vezes que falhamos, que erramos. Ele é o que nos guarda de pecarmos contra Deus. Ele que nos guarda de tropeçarmos e pararmos no caminho. E diz assim, e nos apresentar com exaltação imaculada diante do Senhor da sua glória. Ele intercede por nós, como diz na palavra do Senhor, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo é como nosso advogado, porque intercede a todo momento por nós. E diz assim, os 25, terminando: o único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos sempre. Ele praticamente diz assim, nas palavras, aquele que é o Rei da glória, majestade, império e soberania. Ele é soberano. Aquele que era, que é e que há de vir, agora e para todos sempre. Amém. Eu vou trazer um testemunho que eu tive, que eu passei por alguns dias. Na verdade, eu tenho sonhado isso constantemente. É como se eu tivesse ansiado pela vinda do nosso Deus. Que há uns meses atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu sonhei com a vinda do Senhor. E que eu fiquei estagnada com aquilo. Para mim, eu nunca tinha sonhado com a vida de Cristo. Eu sempre vi pessoas testemunhar, mas eu nunca tinha vivido um sonho tão real como aquele. Eu estava em um lugar e neste lugar a pastora Jussara estava um tempo muito fechado. A pastora Jussara aparecia no meu sonho e dizia assim: olha para o céu. Não, a gente se despedia do pastor Wellington. O pastor Wellington estava dentro de um carro e é como se a gente se despedisse, orasse, intercedesse por ele, para que ele fizesse a obra longe, como se ele tivesse indo embora temporariamente para fazer a obra do Senhor longe. E a gente orou por ele. E automaticamente nós saímos e o tempo ficou fechado. E a pastora Jussara disse assim: olha para o céu. E quando eu olhei para o céu, eu vi nuvens se abrirem e um grande trono, um trono imenso, uma cadeira muito grande que eu não dava para descrever. Não dá para descrever como era esse trono. E nesse trono tinha um homem. Mas eu como carne, não pude ver o rosto do homem. Eu não vi a fisionomia, eu vi um homem sentado. E as vestes dele eram brancas, muito branca, misturada com as nuvens. Era muito reluzente. E nessa nuvem, nesse trono, esse homem assentado, eles estavam com um grande ira da terra. E ele começava... Quando eu olhava para o céu, eu sentia que ele estava irado com tudo que estava acontecendo, e ele olhava para a terra, como se ele estivesse olhando para onde eu estava, para a localidade onde eu estava. E ele começava a mandar raios e trovões perante a terra, e eu me desesperava, porque eu queria entrar em algum lugar, porque eu queria me acalentar, porque eu estava com medo. E quando eu entrava tentava entrar na casa das pessoas, e começava a cair raios,
Não sei por que ele aparece no meu sonho. Eu batia na porta e dizia assim: fulano, abre aqui. Abre que eu quero entrar. Ele dizia assim: eu não posso abrir, porque tem pessoas nos perseguindo. E eu olhava para... Ele não me viu, como se ele estivesse de frente de mim, mas ele não me viu. E eu fugi dele e fui para o lado dessa casa e disse assim: abre aqui. Aí ele disse assim: eu não posso abrir. E dizia assim... o que tem... Ele estava triste, chorando. Eu disse: o que foi? Ele disse assim: fulano de tal está doente. Aí eu dizia assim: meu Deus, fulano de tal está doente. E agora eu dizia assim: meu Deus, eu tenho que pedir ajuda de uns irmãos. Eu pedi ajuda, do nada esse sonho embaralhado, eu não conseguia entender muito. E eu pedi ajuda de uns irmãos próximo meu, nesse sonho. E eu me desesperava. E do nada eu parava em outro ambiente, como se eu tivesse sido transferida para outro ambiente. E neste ambiente tinha um estádio muito grande. Um estádio muito, muito grande. Nesse estádio. Para eu também receber a oração, receber dessa fila. Eu olhava para o lado de fora, eu via que não tinha ninguém. É como se a perseguição, eu discerni que a perseguição dos crentes estava acontecendo. E eu dizia assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu ficava com medo, porque eu sabia que alguém podia... Mas eu sentia medo. Eu ficava na fila, mas eu olhava e dizia: o povo cristão, cadê as pessoas? E as pessoas entrando numa fila enorme. E no meio dessa fila, eu olhei, meu esposo estava na minha frente, eu estava atrás nessa fila. E eu olhei para meu esposo, e Deus batizava meu esposo em línguas estranhas. É como se Deus dissesse assim: eu não preciso de estádio para estar com você. E ele começava a falar em línguas estranhas, saía assim, bradando em línguas estranhas, e eu automaticamente olhava para ele e também começava a falar em línguas estranhas, e a gente começava a viver aquela experiência no lado de fora do estádio. A gente não chegava nem a entrar, a gente chegava na porta, mas não chegava a entrar. E ele falava em línguas estranhas, e fora do estádio existiam algumas irmãs a qual eu conheço, que estavam com uma blusa de um projeto, dadas as mãos de fora desse estádio, como se elas dissessem assim: eu não vou esperar entrar no estádio para poder sentir a presença de Deus, para poder ser abençoada. Eu vou fazer aqui fora. Ela dava as mãos com algumas irmãs e fazia um círculo de oração, orando no meio da rua desse estádio, de fora desse estádio. E eu começava a orar ao redor dela, e meu esposo também, falando em línguas estranhas. Nós como se a gente fosse renovado pelo Senhor. E as pessoas continuavam entrando nesse estádio como se fossem os últimos cultos da igreja, entrando, e outras pessoas saindo, pessoas sendo curadas. E eu senti que nesse sonho o Senhor estava alertando a mim que eu precisava ver que o Senhor estava voltando, e que eu precisava ver, que eu precisava fazer a obra, eu precisava me animar, pedir para que o Senhor me renovasse durante esses dias, porque praticamente o Senhor estava falando comigo: você está vivendo os últimos dias. Quando a gente fala os últimos dias, a gente pensa assim: 2, 3. Realmente, possa ser que eu só tenha a chance de chegar o amanhã, possa ter a chance que eu chegue o ano que vem, possa ser que eu consiga alcançar mais anos, mas talvez a vinda do Senhor para mim seja amanhã. Possa ser que eu não acorde amanhã. Nós temos que viver os últimos dias com o Senhor, viver os nossos últimos dias, porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, nem o próprio Filho do Homem sabe o dia qual ele vai vir buscar a sua igreja. Devemos nos preparar, devemos já ter óleo na botija, e nos preparar, devemos já ter óleo na botija. Então, estou me preparando a cada dia, acrescentando: eu vim buscar a mim e a igreja de Cristo, nós estejamos adornadas, nós estamos vestidas com as vestes sacerdotais do Senhor, nós possamos estar com nossas vestes. E nisso o Senhor me alertou em sonho, e ontem eu tive novamente sonhos com a vinda de Cristo, a qual foi coisas estarrecedoras que eu não lembro muito, mas eu lembro que no sonho
O Senhor estava me alertando novamente que Ele está voltando, que Ele está voltando. E isso me traz, e eu trago para a igreja, hoje, nesta noite. Vamos avivar a nossa fé. Vamos acautelar-nos contra os falsos profetas que têm se empermeado pelo meio do evangelho, se fingindo de homens de Deus e muitas vezes denegrindo a obra do Senhor, muitas vezes tem denegrido os homens e mulheres de Deus no ministério, tem se levantado contra os líderes, tem criado suas próprias doutrinas, tem dividido a igreja. Nós devemos nos acautelar contra eles, como Judas acautelou os irmãos, exortando e avivando a sua fé nos últimos dias naquela igreja. E nesta noite, nós iremos louvar ao Senhor. Eu vou louvar mais um hino, mas com meu esposo aqui no momento, para edificarmos a fé da igreja. Amém? Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor, que a buscarei, que a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta das minhas fraquezas, das minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor, tua presença
um estudo, né, da palavra do Senhor. E amanhã, mais um dia de estudo. E eu creio que o Senhor falará o coração do povo de Deus. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai alcançar mais vidas no dia de amanhã. Que o Senhor venha falar ao coração de vocês nesta noite. Trazendo, exortando ao povo de Deus, mas também falando aos seus corações, para que nós possamos ser uma igreja prudente, que nós possamos ter visões espirituais para enxergar as pessoas que têm se permeado pelo meio do Evangelho, para destruir a obra do Senhor. E eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu nesta noite. Aleluia. E assim eu passo a oportunidade para o pastor Wellington. Glória a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor para todos, amados irmãos. Palavra abençoada para os nossos corações. Essa semana tem sido uma semana abençoada, onde Deus tem trazido para nossas vidas palavras reveladas do alto céus. Que Deus abençoe vocês com toda. Terminamos com o livro de Tito, com a professora Jacira, e será uma bênção. Nós agora estamos terminando também, amanhã, mais uma campanha de oração. Nós viemos de 3 campanhas de oração e vamos fechar com chave de ouro. Nós vamos orar agora, né? Para todos os irmãos que estão fazendo parte dessa campanha. Nós vamos orar também pelos enfermos e que Deus cada vez mais abençoa todos que estão precisando nesse momento de oração, estão precisando agora de uma intercessão. Nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Deus, nesse momento nós viemos agora, Pai, orar pelo Brasil. Nós viemos agora orar pela nossa nação. Nós vamos pedir agora, Pai, pelo nosso país. Nós vamos pedir agora, Pai, que o Senhor coloque anjos acampados agora, Pai, guardando a nossa nação, repreendendo todo o mal, Pai, repreendendo todo ataque do inimigo. Nós vamos pedir também agora, Pai, que o Senhor abençoe o presidente da República, guarde ele, proteja ele, livra ele de toda palavra ao contrário, livra ele de toda maldição, livra ele de todo ataque do inimigo. Nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor abençoe o nosso presidente, Pai. Que nenhuma seta, Pai, venha atingir o presidente da República, que ele permaneça firme em seu propósito, porque foi o Senhor que constituiu ele naquele posto. E nós te pedimos desde já, Pai, guarde ele, proteja ele, livra ele de todo mal, abençoa a família dele, abençoa a filha dele, os filhos dele, abençoa tudo que ele tem por herança. Nós te pedimos também agora, Pai, pela Bahia, abençoa a nossa Bahia, Pai, com toda a sorte e bênção. Abençoa também a nossa cidade, Pai, guarda a nossa cidade, proteja a nossa cidade. Livra a nossa cidade de todo e qualquer mal. Nós te pedimos desde já, abençoa com toda a sorte e bênção. Nós te pedimos também agora, Pai, por todos os médicos, Pai, que estão trabalhando agora, Pai, no enfrentamento desse coronavírus, Pai. Abençoa eles com toda a sorte e bênção. Livra eles de todo mal. Fortaleça eles cada vez mais, para que eles possam ser usados pelo Senhor para salvar as vidas, para que eles possam ser um componente de cura para as pessoas que estão precisando nesse momento de uma cura. Nós te pedimos desde já, Pai, abençoa os médicos, abençoa as enfermeiras, abençoa os técnicos de enfermagens, abençoa os trabalhadores que estão trabalhando na limpeza. Nós te pedimos desde já, quem está trabalhando também, Pai, agora na SAMU, Pai, restaurando as vidas, Pai, levando as vidas até os hospitais. Abençoa todos que estão trabalhando agora, Pai, em todos os lugares, em todas as cidades agora, combatendo esse coronavírus. Eu te peço agora, desde já, abençoa com toda a sorte e bênção. Desde já eu te peço também, vou orar pelos enfermos. Vai diante agora de Marcos Vinícius, Pai. Nós damos uma ordem agora, Pai, que toda seta, Pai, do mal, todo vírus agora, nós agora determinamos agora que seja cancelado, anulado e rejeitado. Em nome de Jesus, restaura a vida de Marcos Vinícius, o nosso baterista da nossa igreja, que o Senhor cada vez mais fortaleça ele cada dia mais. Eu te peço também, Pai, pela irmã Elisângela, guarde a irmã Elisângela, Pai, livre ela de todo mal, livre ela de toda seta maligna, de toda enfermidade, livre ela também de toda palavra ao contrário, toda oração contrária, eu repreendo em nome de Jesus, eu cancelo e rejeito contra a vida dela, e todos aqueles, Pai, que
que tem pelejado contra a vida dela, verá o Deus que ela serve, porque ela está firmada na palavra, e que o Senhor cada dia mais, Pai, venha proteger a casa dela, proteger a filha dela, proteger o futuro esposo da filha dela. Em nome de Jesus, irmão Lucas, abençoa também a irmã Letícia com toda sorte e bênção, e que toda seta maligna seja repreendida em nome de Jesus. Te pedimos também pelo irmão José Edson, em nome de Jesus, abençoe ele, guarde ele nesse momento, guarde ele, proteja ele, livre ele de todo mal. Te pedimos agora, em nome de Jesus, mande anjos agora, esteja agora pelejando a favor da vida da irmã Dani, abençoe ela agora com toda sorte e bênção. Guarde o esposo dela com toda sorte e bênção. Aniquila todo espírito, Pai, desse vírus agora, Pai, que ele perca todas as forças e autoridades contra a vida dela, e que o Senhor Jesus agora acampando da casa dela, Pai, protegendo e livrando ela de toda seta maligna. Te pedimos também pela vida da irmã Marta, guarde ela, proteja ela, em nome de Jesus. Desde já nós já te agradecemos. Abençoa as igrejas, Pai, Cego, do Joeiro, de Brasília, Pai, com toda sorte e bênção. Abençoe, Pai, teus obreiros, missionários, pastores e evangelistas, diáconos e presbíteros, com toda sorte e bênção. Desde já nós já agradecemos a Deus por essa noite abençoada. Agradecemos também por todos vocês que estão acompanhando ao vivo agora esse estudo, que foi um crescimento espiritual para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês, guarde vocês, tenha uma noite de paz. No domingo estaremos lá na Rua do Sossego, na Igreja da Rema do Sossego, lá, adorando o Senhor, louvando ao Senhor Jesus na Santa Ceia. Amém? Um abraço para todos. Que Deus continue abençoando vocês com toda sorte e bênção. Amém, amém e amém. Teu lado